Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara. E meu nome é Gabriel. Hoje nós estamos aqui para contar o testemunho do Gabriel. Bom, vamos resumir um pouquinho a história dele, né? Se vocês acreditam em milagre, mas nós estamos aqui para dizer que milagre existe e Gabriel é um milagre, né, Biel? Gente, vamos primeiro fazer uma oração, mãe? Tá bom? Então bora. Faz. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu vou contar milagres, Senhor. Fique conosco, fique com a gente, nós te pedimos também. Fica com a gente, Senhor, nos guarda. Deus, estamos lá. Pedimos que agradecemos, Jesus, amém. O Gabriel, ele foi diagnosticado com osteogênese imperfeita. Resumindo, é ossos de vidro, né? É uma patologia rara, né? Onde a pessoa tem a fragilidade nos ossos. Foi ver o sexo, o médico falou assim, mas tem alguma coisa errada. Aí eu já desesperei, que ele, no momento tá preparada, né? Para algo assim de imediato. E aí quando ele falou assim, olha, ele começou a medir, ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada. Ele vai ser anão, parece. Aí eu não acredito, meu Deus. Aí eu fiquei muito, né, de certo modo assim, desesperada, né, e preocupada. Falei, meu Deus, como é que vai ser? Como é que ele vai nascer? Como é que vai ser a vida dele ao decorrer dos anos? E eu imaginava muito bullying, preocupava muito com essas questões, né. Ele falou assim, mas não é certeza que ele seja ananismo, que seja o caso desse ananismo. Então você vai ter que fazer acompanhamento. Com um mês mais ou menos a gente foi fazer ultrassom. E lá detectou que não era ananismo, né. O médico falou assim, olha mãe, não é ananismo. Eu não sei o que é, mas ele tá com os ossos todos fraturados, né? O fêmur, tíbia, os braços dele estão todos fraturados. Esse processo de quando eu descobri que não seria ananismo, nessa época eu comecei a orar e questionava bastante a Deus o que era, o que não era. Aí logo depois Deus acalmou meu coração, colocou uma paz, que é aquela paz que a palavra fala, que aceitou o entendimento humano. E aí eu fiquei totalmente em paz. Aí o médico começou a medir e falou assim, olha, não, aí a gente já fez a ultrassom morfológica, que é onde dá pra ver questão do osso e tal. E aí quando a gente foi ver, tá fraturado, né? É verdade. E aí ele falou assim, olha, não é ananismo, ele tá todo machucado, não sei o que é, mas aí você vai, me passaram o contato, você vai nessa clínica e eles vão te dar assistência. Aí eu fui na clínica e aí o médico falou assim, olha, você já ouviu falar em ossos de vidro, osteogênese imperfeita? Eu falei assim, não, você já ouviu falar do bebê de cristal? Eu falei assim, não, nunca vi. Então, dá uma pesquisada e na próxima consulta eu vou te explicar melhor. Eu, tá bom então. Aí dei uma pesquisada, né, sobre, só que eu não achei nada. Na época, né, em 2018, não tinha muitos casos. Então é bem raro mesmo. E aí eu pesquisava, não aparecia nada. Eu falei assim, não entendi. E na outra ultrassom, né, que eu fui, ele falou assim, olha, eu vou te explicar o que é e como é. Provavelmente ele vai ser um bebê ossos de vidro, né, onde depende do grau. Tem pessoas que nascem com ossos de vidro que vivem tranquilo. Já tem pessoas que nem chegam a nascer com vida. Eu, tá bom, beleza, né? Deus tinha colocado a paz no meu coração, não perdi a tranquilidade. Com uns 15 dias eu tornei voltar. E aí foi assim, aí eu liguei pra mãe, né? Minha mãe tava na Bahia ainda. Falei, mãe, vem me ajudar, tá? Me ajudar no acompanhamento. E aí minha mãe veio, eu fui pra outra consulta, aí ele já falou assim, ó, nessa consulta eu vou te explicar. Aí ele falou assim, a gente vai fazer um exame, a gente vai coletar um líquido do cordão umbilical, onde a gente vai ver qual o grau, se é realmente osteogênese imperfeita e o grau da osteogênese. Eu tava então. Aí na outra consulta, minha mãe já tava comigo, ela foi comigo. Aí eles furaram, né, é uma agulha grande assim mais ou menos, eles furam a barriga, né, eles dão anestesia na barriga, né, perto do umbigo, eles dão anestesia e tal, colheu o líquido, né, por uns 15, 20 dias eu tornei voltar. E aí ele falou assim, olha mãe, o caso é um pouquinho mais grave do que eu pensei, o seu bebê, ele realmente é ossos de vidro mesmo, e como a gente estava imaginando, e a questão é que o grau dele é bem elevado, é um grau B2, que é um grau que geralmente a criança, se vive em estado vegetativo. Então aquela criança, a pessoa é molinha, só tem mais cartilagem, não é nem osso, é cartilagem. O osso é bem molinho, então a criança geralmente só mais vegeta na cama. Eu pensei, meu Deus. Só que Deus, como eu já falei, Deus tinha colocado a paz no meu coração, tá bom? E aí nisso ele falou assim, olha mãe, eu acho que ele não vai viver, né? Tá nas mãos do Senhor. E aí, né, ele falou assim, vamos acompanhando, né, conforme vai indo, a gente vai acompanhando, vamos ver como é que vai ficar. Eu, tá bom então. E aí, 15 eu tava indo lá, que era, no começo era de mês em mês, né, primeiras consultas foi de mês em mês. Aí depois começou mais a aproximar, sexto mês, eu comecei a ir de 15.
Aí quando eu fui lá da outra vez, eu já tava sentindo contração. Comecei, né, para complicar, para a glória do Senhor, Deus permitiu complicar, né? O sétimo mês, né, o sexto entrando pro sétimo mês, eu comecei a ter muita contração. E para ele era ruim, porque ele já tinha fraturas, tinha facilidade de fraturar. Agora imagina num espaço pequeno, né? Pequeno, espaço pequeno para ele se mexer e ainda duro. Minha barriga ficava dura igual uma pedra. E aí ele disse assim, olha, é muito mais preocupante ainda, mas porque como sua barriga tá muito dura, para ele se locomover, para ele se mexer, locomover não, né? Para ele se mover lá dentro, para se mexer, né, movimento de criança, de bebê, é ruim, é difícil. Eu falei, tá bom, tá nas mãos do Senhor. Aí começou a ter as contrações e a probabilidade dele nascer prematuro. Aí começou aquela luta, aí vai nascer prematuro, já tem a questão da osteogênese, e agora aí comecei a tomar medicação para segurar, fazer acompanhamento com gravidez de risco, de alto risco na verdade. E aí fala, olha mãe, agora você tem que correr atrás do hospital, porque como você tá, seu parto tá parecendo que vai ser antes do tempo, então você tem que correr atrás do hospital, porque ele não pode nascer em qualquer hospital. Eu, tá bom, vou tentar, né? Eles me deram encaminhamento, fui no hospital, só que não consegui, né? Que era no Hospital São Paulo, não consegui. Aí eu fazia acompanhamento no hospital que não tinha estrutura, mas era o que tinha, né? Fazia o acompanhamento pelo postinho, né? O pré-natal, e fazia o acompanhamento com o AMA, que era com a médica de alto risco, e ainda tinha a parte do hospital também. Então era uma correria. Eu sempre tava naquela coisa de consultas e toda consulta era isso. Não vai viver, não vai ver. Tanto que com essa aproximando pro oitavo, a médica do pré-natal, a doutora, né? Não vou falar o nome, ela falou assim, Nayara, é melhor você se acostumar com a ideia, ele não vai resistir, porque ele tá sofrendo muito, sua barriga tá muito, muito dura, muito fora do normal. E ele tá sofrendo muito, é melhor você se acostumar. Foi assim, eu levantei da cama, da maca, né? Minha mãe tava até comigo no dia. Eu falei assim, não, doutora, sinto muito, eu não vou me acostumar com isso, não vou aceitar isso. Ela, mas é melhor porque ele tá sofrendo. Eu falei assim, não, mas eu não vou aceitar, porque se ele tá aqui até agora, é para a glória do Senhor. Isso que quando eu descobri a gestação, né? Quando eu descobri que ele era ossos de vida, eu comecei a acampar em casa orando, né? Eu orava meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Eu tava orando ali, sempre orando. E aí, quando foi um dia eu tava orando, era 6 horas da tarde, eu tava orando. E aí eu, né, pedindo assim, o Senhor, eu sei que os médicos já disseram, pai, que o Gabriel vai nascer as perninhas fraturadas e tal. E o médico ainda falou, né, mãe, a perninha dele vai ser um cotoquinho, os bracinhos devem ser um cotoquinho pendurado. Eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Uma criança com a perna, como assim? Ele falava que ele era um cotoco. Eu falei assim, mas eu imaginava, como é que vai ser? Não vai ter perna, não vai ter braço? Eu ficava assim, sabe, desesperada e confiando no Senhor, né? E aí, quando eles falaram esse diagnóstico pra mim, eu estava orando. Quando eram 6 da tarde, eu lá orando, Deus faz a obra na vida do meu filho, mas disseram que ele não vai nascer, vai nascer com a perninha curta e tal. E aí, quando eu orando, né, o nome dele ia ser André Lucas, né, até o 6º, 7º mês ia ser André Lucas, eu orando. 8 meses. Eu orando, né, e pedindo a Deus para Deus fazer um milagre. Aí Deus faz a obra com o rosto no chão, com a mão na barriga. Deus faz a obra na vida do meu filho, o André Lucas, faz com que ele nasça perfeito para a tua glória, Senhor. E aí, Deus falou que meu nome não ia ser André Lucas. Seu nome ia ser? Gabriel. Aí Deus vem e fala, o nome dele não é André Lucas, o nome dele é Gabriel. Escutei nitidamente, do jeito que vocês estão me escutando. Nitidamente, uma voz assim, mansa, sabe, calma mesmo. Falando claramente comigo, eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. E eu tava sozinha em casa, né? E eu falei assim, André, tem alguém aí? Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. Aí eu falei assim, não, vou voltar a orar. Aí eu continuei de novo, Senhor, faz a obra, Pai, na vida do meu filho, do André Lucas. E aí Deus vem novamente fala, o nome dele não é André Lucas, o nome dele é Gabriel. Meu Deus, eu tô escutando isso mesmo. E beleza, né? Pensei, como é que eu vou falar isso pro André? Aí quando foi a noite, o André chega em casa, eu falei pro André, total, e Deus já tinha confirmado pra ele também, né? Que o nome do Gabriel ia ser Gabriel. E aí, quando a gente foi ver Gabriel. O nome que ia ser, antes ia ser André Lucas, agora vai ser Gabriel. Isso. E nisso que a gente já tinha roupinhas que tinha um nome na roupinha, by Gabriel, tipo, para Gabriel. Tinha uma roupinha mesmo que a mãe comprou, um conjuntinho que tinha o nome assim na etiqueta, by Gabriel, para Gabriel. Então assim, tudo foi confirmando, né? O nome da rua que a gente fazia acompanhamento era Gabriel, alguma coisa do tipo, eu não lembro o nome, mas era também. Então tudo começou a confirmar, Deus começou a confirmar de várias formas que o nome dele seria Gabriel. E se você olha pra criança, tem outro nome pra criança, é Gabriel. Então assim, em tudo Deus confirmava, sabe? Então, e foi por isso que eu não perdi minha fé. Porque em meio a tudo, Deus sempre falou que, sabe, foi assim, Deus não vai colocar, vai mudar o nome
para a morte, era para a glória dele. Eu falei assim, não. E aí a médica falou, olha mãe, mas ele tá sofrendo, é melhor para ele. Eu falei assim, não aceito. Eu creio que meu filho vai nascer, vai ser para a glória do Senhor. O parto, né, lá como eu falei para vocês, era um hospital que não tinha estrutura, né, e os médicos falaram, olha mãe, falou mãe não, falou pro André na verdade, pro André, quando ele nasceu, aí os médicos falaram pro André que o hospital não tinha estrutura, fui internada às pressas, aí fiquei lá a preparação para o parto cesariana, aí o médico falou assim, olha mãe, a gente vai ver como é que faz, né, porque vai ser complicado, porque eles não poderiam puxar o Gabriel, então foi ter várias reuniões para ver como é que seria esse provável parto do Gabriel, porque eles não poderiam puxar para não machucar o Gabriel, né? E aí eles acharam melhor o quê? Abrir mais, né? Geralmente a cesariana, né, abre um tanto e em mim abriu mais ainda, muito mais, o dobro, né, basicamente, né? Para passar a cirurgia, lá eles abriram o dobro e puxaram o Gabriel como se fosse um sanduíche, sabe? Assim, com bastante cuidado, tiraram ele. Nasceu lindo para a glória do Senhor. Só eu estranhei um pouquinho naquele momento, né? Você olha assim, a pessoa fala, o que tá seu filho? Ah, esse aqui é meu filho. Assim, naquele momento, sabe? Um misto de emoções, de um monte de coisa. E aí, Gabriel nasceu prematuro, foi direto para UTI. Ele chegou a machucar um pouquinho a clavícula, né? Mas ele falou que não foi nada de grave, tinha só trincado a clavícula só. E aí foi direto à UTI. Lá na UTI, quando eles sobem com o Gabriel pra UTI, logo depois o André sobe também, né, pra acompanhar. Só pra acompanhar o Gabriel na UTI, a médica chamou o André e falou assim, olha pai, você já veio aqui antes? O André, não, nunca vim. Ela, então, esse hospital não é um hospital que tem estrutura pro seu filho. E outra questão é que muitas crianças morrem aqui na UTI, porque questão de bactéria. Muitas crianças, todo dia morrem várias crianças aqui no hospital. E aí André foi mais, nosso filho está nas mãos do Senhor, a vida dele está nas mãos do Senhor, sempre está na vontade do Senhor. Se Deus quiser levar, Deus vai levar, mas senão Deus vai permitir que ele fica, né? E assim foi, né? O Gabriel foi direto para UTI e eu fiquei lá embaixo. O Gabriel nasceu, né, e teve um trinco na clavícula e tinha toda a questão de fraturas, eles acharam melhor colocar o Gabriel na medicação, que é tramal, é como se fosse morfina, né? E aí eles colocou o Gabriel no tramal e esse tramal causava reação nele, né? Ele recém-nascido, o bebezinho ali recém-nascido, né? Com o dia ali na UTI, ele começou a ter reação. E dessa reação ele ficava soltando líquido pela boca. Eles introduziram uma sonda, né, para ver o que era, introduziram a sonda e nisso eles não poderiam dar alimentação para ele, liberar a dieta, porque como ele ficava soltando líquido, não tinha como introduzir dieta. E eles não sabiam também de onde que vinha esse líquido verde, né? E aí Gabriel passou 9 dias, gente, irmãos, 9 dias sem se alimentar, 9 dias na UTI sem se alimentar, sem nada. E aí os médicos, mãe, a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente já fez todos os exames possíveis para saber o que é, de onde está vindo esse líquido e a gente não consegue descobrir e não para de sair e a gente não pode liberar a dieta. Ele só tá só lá, entendeu? E eu disse, meu Deus, e agora? E a gente confia no Senhor, é um dia após outro, todos os dias eu falo, mãe, talvez de hoje não passa. E o Gabriel nasceu assim, bem pequenininho assim, mas muito largo, muito tava falando. E aí ele ficou 9 dias sem se alimentar, né, por conta desse líquido ficar saindo pela boca. E aí os médicos falaram assim, mãe, a gente não descobre o motivo, né, e a gente vai ter que introduzir, colocar ele no acesso. Tá bom então, aí colocaram no acesso, né, aí já tava no acesso pela medicação, né, que era o tramal que ele tomava, intravenoso, por conta de dores. Ele falou assim, a gente deixa nessa medicação para se ele sentir dores. Né? E aí tinha todo um cuidado, porque não podia trocar muitas vezes, então eles deixavam às vezes o Gabriel o dia todinho com a fralda sozinha. Às vezes eu chegava lá na UTI, né, na incubadora, tava ele lá todo sujo, ninguém poderia tocar para não machucar. Deus preparou uma enfermeira lá que já tinha conhecido o caso, já tinha tratado, já tinha cuidado de uma criança que tinha osteogênese imperfeita. Então ela, na reunião, ela ensinou tudo, como é que tinha que pegar, como é que fazia a troca, que não podia levantar pela perna. Tem um bebê normal, né, geralmente ele levanta pela perna para trocar. Já ele, no caso dele, não poderia de forma nenhuma. Né, ela explicou e tal, ensinou pra todo mundo. Só que aí, pra evitar fratura, elas quase não mexiam nele, entendeu? Então assim, ele ficava o dia, às vezes a tarde todinha com a fralda. Imagina um bebê recém-nascido, a tarde todinha com a fralda, né? E aí, ai mãe, talvez de hoje não passa. Aí dias depois, eu falei assim, olha mãe, o Gabriel, ele não tá, às vezes, ele não tá mais suportando. Introduzir uma alimentação, né, pelo acesso também, que era NPP, que é como se fosse um leite, né, assim, uma alimentação pelo acesso, para ele continuar vivendo, né? Aí ele falou assim, ó, só que às vezes ele dele não tá suportando, que é muito fininha, e a gente vai ter que raspar a cabecinha dele. Eu falei assim, não tá bom, faz o que for necessário.
E aí nasceu de jeito, cabeludão. Aí rasparam a cabecinha, ficou carequinha. Cabelo danado. Rasparam a cabecinha dele, ficou carequinha. E aí Carequinha? começou a colocar na cabeça, né? Só que mesmo assim estourava. Aí trocava, passava 2, 3 dias, estourava de novo o acesso. E era aquela luta. E aí ele falou assim, olha, mas a gente vai ter que fazer a cirurgia nele. Porque ele não tem mais acesso, ele não tem mais veia. E ele falou assim, aí a gente vai ter que fazer a cirurgia. Geralmente essa cirurgia, a gente nem chama de cirurgia, é colocar um catéter. É simples para outra pessoa, para outra criança, mas para ele vai ser uma questão de vida ou morte. Porque ele não pode ser entubado, né? E ele não pode tomar a anestesia geral. E aí você vai ter que assinar um termo, porque a gente não garante que ele volta com vida. E pra gente fazer essa cirurgia, você vai ter que assinar um termo que a gente pode colocar ele nesse risco. Aí eu falei assim, fazer o quê, né? Se for, eu assino. E aí eu escutei, né, eu lá com ele lá na incubadora, escutei elas começando atrás, mas por que não tenta outra coisa? Eu falei assim, não, eu falei assim, não, se tem se tem como tentar outra questão, outra coisa, vamos tentar outra coisa. Eu falei assim, não, então eu quero que tenta outra coisa. Ela, mas não tem como, porque não adianta adiar, porque vai ter que fazer. Eu falei assim, não, mas se tem como adiar, vamos adiar. Aí ele se tornou, furar de novo o Gabriel, colocou outro acesso em outro lugar. Acho que mais aí com 1 dia, 2 dias depois, o acesso tornou a estourar de novo, a veia tornou a estourar de novo. Ela falou assim, mãe, não tem jeito, vem cá porque você vai ter que assinar um termo, a gente vai ter que operar ainda hoje o Gabriel. E aí ela falou assim, mas igual eu te falei, aí fizeram reunião, né, explicaram pra mim, pro André, olha, a chance dele voltar é bem pouca mesmo, muito pouca, mas a gente vai ter que fazer, não tem pra onde correr. Ou a gente faz, ou não tem o que fazer, porque ele vai precisar da medicação, né, e também da alimentação. Eu falei assim, então tá bom então. Aí Deus colocou paz no nosso coração, a gente assinamos o termo, no mesmo dia eles começaram a cirurgia. O catéter para colocar geralmente é meia hora. Na cirurgia do Gabriel foi 5 horas, ele operando, né? E a gente lá. Gente, assim, Deus é tão maravilhoso, que Deus deu uma paz pra gente tão grande, tão grande, tão grande. Quem via a gente lá no hospital falava assim, nossa, não tem problema nenhum, a gente brincando, correndo, ia lá, e Deus é tão bom que Deus permitiu uma brechinha, assim, a gente viu a cirurgia sendo feita. Da parte de fora, assim, né, do pátio do hospital, a gente, que era dentro do hospital, e a gente tava dentro do hospital, só que a gente não tava na sala da cirurgia, só que da onde que a gente tava, a gente tinha brechinha, assim, que a gente via os detalhes, via tudo. Ele acordadinho, fizeram anestesia semi, né, que é onde a pessoa fica mais ou menos acordada, só que o risco da anestesia semi, é que ele poderia se mexer, né, descontrole, ele tava meio acordado, então ele poderia sentir alguma dor e se mexer, e machucar, ou a anestesia geral, ele não poderia ser entubado, e a anestesia geral precisava entubar, só que ele não poderia. Aí tinha esse impasse entre a anestesia geral ou a semi-geral. E aí foi onde que fizeram a anestesia semi, né? E aí fizeram a cirurgia, colocaram o catéter, né? Furar de um lado, não deu certo, furar em outro lugar, não deu certo, aí no terceiro deu certo, colocaram o catéter. Né? Ele falou assim, ó, mãe, deu tudo certo, o Gabriel tá bem, tá estável, agora vamos esperar para ver como é que ele vai reagir. Aí explicou, mas a questão aqui é que ele pode pegar bactéria por conta do catéter, porque o catéter é direto na veia do coração, né? Que esqueci de contar, o Gabriel, quando ele subiu para UTI, acho que uns 10 dias depois ele pegou bactéria, né? Uns 10, 15 dias no máximo assim ele pegou bactéria, que eram das piores, né? Das piores mesmo. O Gabriel pegou bactéria e ficou separado. E aí, quando a gente tava já lutando uma coisa, eles vieram, mãe, o Gabriel, a gente vai ter que separar, colocar no quarto separado, porque ele pegou bactéria e essa bactéria mata muitas crianças, ele vai ter que ficar separado para não colocar os outros bebês em risco. Aí ele ficou separado, né? E várias outras crianças morreram, né? Eu via, né? Vi na época que o Gabriel ficou lá na UTI, que foi 1 mês e pouquinho, 1 mês e uns 5 dias mais ou menos, 8 dias, 10 dias no máximo. E, né, ver mães perdendo bebês, né? Às vezes eu chegava lá para visitar o Gabriel, tava a mãe chorando, né? Eu conversava com elas, eu falava, meu Deus, e era aquela luta, e Deus acalmando meu coração, sabe? Eu conseguia ir, sair, assim, confiando no Senhor, mas sempre confiando e pedindo a Deus, eu quero que ele vá para casa comigo, Senhor, eu quero que ele vá para casa comigo. E aí, um dia mesmo a gente estava lá, né, orando. Essa parte espiritual quem conta mais é meu esposo, depois eu vou colocar também ele para contar o testemunho. A gente estava lá orando,
né? E a gente orando, e eu sentia a presença do espírito da morte, né? E eu falei, André, eu sinto a presença do espírito da morte naquele lugar, tal lugar, lá da UTI, no canto, lá no cantinho da UTI, onde tinha um bebê. E aí a gente orou, repreendeu, né? Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. A gente repreendeu. No outro dia eu chego lá, tava a mãe do bebê chorando, o bebê tinha falecido. Então, era uma luta espiritual travada mesmo. O Gabriel tava ali de boa, quando a gente começava a orar, ele começava a se contorcer todinho. E meu esposo, ele teve uma experiência muito, assim, sabe, espiritual, uma experiência com Deus muito linda, que depois eu vou deixar para ele contar também, né, a segunda parte. E aí a gente orando, a gente orava. Aí essa segunda parte, que é a parte do André, que é muito interessante, né, vocês puderem assistir depois, é uma parte espiritual onde Deus vem e mostra para ele toda a questão espiritual. Deus dá autoridade para ele, né? E ali a gente vai, quando Deus dá em sonhos, dá revelação em sonhos para ele, dá autoridade, a gente vai, ele vai, nós vamos ali, oramos, né? E para a glória do Senhor, todo mal é vencido, em nome de Jesus Cristo. E aí o Gabriel, né, vence a bactéria. Aí o médico falou assim, olha mãe, Gabriel venceu a bactéria, a gente vai descer com ele para pediatria, que era o segundo andar. E aí, só que aí, nisso, gente, lá na UTI, eu não pegava o Gabriel, não podia tocar. Só quem tocava de vez em quando eram as enfermeiras, para não machucar. Então, de vez em nunca, acho que ele ficou um mês e pouquinho lá na UTI. Se eu peguei ele, muitas vezes foi as 3 vezes. Imagina aí, 30 dias você pegar seu filho 3 vezes, é bem complicado. E aí, quando eu pegava ele, meu Deus, era o melhor dia, a coisa mais linda assim. E quando o Gabriel saiu da UTI, o médico falou assim, olha mãe, ele vai sair da UTI, ele vai pra pediatria e lá você que cuida. E agora? Eu falei assim, Deus me capacita. E aí eles fizeram a reunião, falou, mãe, ele tem a previsão de sair aqui com 1 ano, se sair com vida, ele sai aqui com 1 ano. Eu falei assim, tá bom. E aí ele falou assim, então você já se prepara, não sei se você trabalha, você sai do trabalho, você vai ter que acompanhar ele aqui no hospital, porque agora é você que cuida dele. Eu falei assim, tá bom então, né, expliquei a situação e tal. A empresa, a gente imagina que ia ficar lá muito tempo no hospital, né? Que na reunião foi o que tinha dito. Aí nisso o Gabriel só usava fralda, ele não usava roupa nenhuma, era só fralda. Como ele estava na incubadora, era só fralda. E aí quando ele desceu para pediatria, que ele ia dormir em berço normal, o médico falou assim, olha mãe, a gente vai liberar a cobertinha, ele vai ter a cobertinha e vai usar só cobertinha e fralda, ele não pode vestir roupa. E o Gabriel nasceu na época muito, muito fria aqui em São Paulo, muito, mas muito, muito fria mesmo. E eu falei, meu Deus, e agora, pai, como é que vai ser isso? Ele não pode vestir roupa, mas tá muito frio. Eu não acho que só a coberta vai ser suficiente. E aí eu peguei e falei assim, não, vou levar tudo pro hospital. Levei as roupas dele tudinho pro hospital, as roupinhas, né? No colo, ele só pode ficar só no berço, não pode pegar no colo, não pode vestir, não pode isso, não pode aquilo, tá bom. Eu falei assim, Deus, me capacita, Senhor. Me capacita porque eu vou colocar roupa nele. Se Deus me capacitou, eu falei assim, Deus, eu vou vestir essa roupa nele. Peguei, coloquei meia, coloquei calça, né? Coloquei o conjuntinho e depois eu coloquei o macacão por cima. Sim, estava com todo cuidado que Deus mesmo me direcionando como fazer. A experiência que eu tive também. E aí, quando eu cheguei lá na UTI, que eu vi aquela criança, eu falei assim, meu Deus, meu filho é perfeito para a tua glória. E lindo, gente, que criança linda até hoje. É lindo, meu filho. E quando eu vi ele, eu falei assim, meu Deus, não é nada que os médicos falaram, Senhor, ele tem braços, ele tem pernas para a tua glória. É curtinha, mas tá aqui perfeito, a perna dele tá aqui bonitinha, Senhor. O braço dele tá aqui perfeito, Senhor. A mão, a coisa mais linda, gente. Aquele bebê, a coisa mais linda mesmo. Todo mundo ficava bem com ele, não tem. Lindo, 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 gordo, enorme de gordo. Cabeludo, cabelo até na testa. Eu falei, meu Deus, que lindo. Então essa experiência pra mim também foi maravilhosa, assim, quando eu vi experiência com Deus mesmo, muita. Por isso que fala que na hora da dor, no momento de sofrimento, de luta, de prova, onde você vê mesmo Deus, sabe? Vê mesmo. Você tem aquela experiência com o Senhor, você fala, nossa, Deus existe mesmo. E aí, né, eu pedi capacitação para o Senhor, Deus me capacitou, vesti roupa nele e tal. O médico falou, mãe, não pode pegar, não pode isso. Gente, ele não passou nem 3 noites, ele passou 2 noites e 3 dias. 3 dias e 2 noites, porque a terceira noite ele já passou em casa. Para a glória do Senhor, mas vou tentar falar para vocês. E aí ele passou a noite que ele chegou lá, né? Ele chegou lá na pediatria, era de manhã para tarde, era uns meio-dia mais ou menos, ele chegou na pediatria. Aí, segundo dia à tarde,
um médico, eram umas 6 horas mais ou menos, né? Um médico lá e veio visitar ele, né? Fazendo a visita de rotina mesmo. Chegou um médico alto, um médico coroa, do cabelo branco, alto, lembro assim, basicamente lembro dele. Ele era uma cor tipo o tom da pele de Gabriel, nem branco, nem moreno. Ele alto, só lembro que ele era alto, do cabelo branquinho, assim, né? O cabelo branco, eu lembro isso. E bem diferente, assim. E aí, né, e nisso, os médicos já tinham feito a reunião comigo, falando que ele ia sair do hospital, se saísse com 1 ano. Só que aí Deus me incomodando naquele momento ali, né, ele avaliando o Gabriel, tal, não, o Gabriel tá muito bem, não sei o que e tal. E Deus falou pra mim, né, no meu coração, pergunta pra ele quando o Gabriel vai sair. Mas Deus, eu não vou perguntar, que os médicos já falaram pra mim que ele vai sair aqui com 1 ano. E Deus pergunta pra eles quando ele vai sair. Meu Deus, mas o médico já falou que vai sair aqui 1 ano, Senhor. E Deus novamente pergunta pra ele, faz a pergunta pra ele quando o Gabriel vai sair. Eu falei assim, tá bom então. Eu falei assim, doutor, eu sei que os médicos já fizeram reunião, já falaram pra mim que o Gabriel não tem previsão de alta, se sair daqui com 1 ano. Mas doutor, não tem assim uma data, algo assim, alguma previsão de quando ele vai sair? O médico falou assim, mãe, assim, sabe, foi assim, surreal. Ele falou, mãe, o seu filho, isso que nasce, ele vai tratar ao longo da vida. O seu filho não tem mais nada pra fazer aqui, ele já venceu a bactéria, ele vai sair aqui amanhã. Ele vai estar de alta amanhã. Eu falei assim, doutor, tomei um susto. Ele falou assim, amanhã ele tá de alta. Eu, o quê? Eu falei assim, não, doutor, pelo amor de Deus, faz isso comigo, não tem certeza? Ele, sim, mãe, isso aí que ele vai tratar ao longo da vida. Eu falei assim, mas doutor, os médicos já fizeram reunião pra mim e falou que se ele saísse aqui, ele sai aqui com 1 ano. Ele falou assim, não, mãe, amanhã ele sai daqui. Amanhã ele tá de alta, eu vou deixar a alta pronta, preparada. E amanhã ele tá de alta. Isso aí que você vai tratar vai ser ao longo da vida. Mas aqui, o que era pra fazer aqui já foi feito. Ele vai sair daqui amanhã. Eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus. Eu comecei a chorar. Ele disse pra mim, doutor, pelo amor de Deus, então prepara a alta, por favor. Deixa a alta preparada, por favor, pra amanhã. Você amanhã, a alta vai estar já preparada e vocês vão pra casa. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei, né, aquela euforia, mandei mensagem pra todo mundo, né, gente, amanhã o Gabriel vai pra casa, e nem me liguei na questão da sonda, que ele não alimentava, a alimentação dele era pela sonda, pela sonda. Eu falei assim, doutor, então, por favor, deixa a alta pronta. Ele falou assim, não, vai ficar em paz, eu vou deixar a alta pronta, daqui a pouco eu trago pra você assinar. Eu, tá bom então. Ele foi lá, todo mundo preparou a alta, trouxe, eu assinei, falei assim, então, amanhã, doutor, amanhã tem sido dele, amanhã você vai pra casa, mas vai ficar em paz. Eu falei assim, então, tá bom então. Aí de madrugada, Biel chorando, assim, sabe o que fazia? Tinha pegado no colo, nada. Coloquei no peito, me mamou igual um bezerro. Dormiu no meu colo, dormiu comigo naquela maca, sabe aquelas maquinhas, aquelas poltronas? Dormiu comigo naquela poltrona, né? E aí de manhã, nisso quando eu tava dando mama pra ele de madrugada, entrou a enfermeira pra ver o outro bebê. A enfermeira, mãe, não coloque ele no peito não, mãe, que não pode ficar doce. Eu falei assim, desculpa, ele já tá mamando, já fazia tempo que ele tá mamando. Ela, não, mas não pode. Eu falei assim, deixa eu terminar, eu já coloquei ele na cama, do berço. Aí ele terminou, que isso? Lá mesmo ele dormiu comigo. E aí, quando foi de manhã, a fono passa, né, já me comer na orelha. Ela, mãe, por que você fez isso? Que a fono é quem cuida dessa questão de, né, de engolir, deglutira, essas coisas. E aí, ela falou assim, mãe, por que você fez isso? Ele poderia ter engasgado, pode ter acontecido até o pior, não pode fazer isso, tal. Eu falei assim, desculpa, ele tava chorando. E aí eu toda alegre, toda animada, né? Hoje o Gabriel vai pra casa, nós vamos pra casa. Eu falei assim, então, hoje, doutora, a gente vai pra casa, né? Ela, não. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, doutora, o doutor passou ontem e deixou a alta preparada pra gente ir pra casa. Ela, mãe, isso não existe. Eu falei assim, não, existe sim, doutora. Ele passou ontem. Ela, mãe, o Gabriel, a gente já conversou, o Gabriel não tem previsão de alta e a gente nem sabe se ele vai um dia pra cá. Eu falei assim, não, mas o doutor deixou a alta preparada ontem. Ela, não, mãe, não existe isso. Eu falei assim, não. Eu falei pra ela, não, por favor, você vai lá. Você vai procurar a alta e você vai ver que realmente a alta está preparada, que Gabriel está de alta. Ela, não, mãe, não existe, não tem condição do Gabriel ir para casa porque ele não se alimenta sozinho ainda. Como é que ele vai para casa com a sonda? Eu falei assim, não, mas o médico falou que ele vai para casa. O médico falou que ele estava já apto para ir para casa, que a questão dele ia tratar ao longo da vida. Aí eu já comecei a desesperar, falei assim, não, nem que eu assine um termo, eu vou para casa, eu quero ir para casa. O médico falou que a gente ia para casa hoje, eu quero ir para casa. Não aguento mais isso. E aí ela falou assim, não, eu vou procurar lá alta, mas não existe essa condição ainda pra ele ir. Aí ela foi lá, procurou nada da alta. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu já comecei a desesperar e falei, não, pelo amor de Deus, não, doutora, você vai lá, vai procurar de novo, pelo amor de Deus, você vai achar essa alta. Eu assinei essa alta ontem, pelo amor de Deus. Ela, que médica? Eu falei assim, é um médico alto, coroa, do cabelo branco, assim, ela, mãe,
não existe esse médico aqui nesse hospital. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não tô ficando doida. Moça, passou ontem, o médico coroa do cabelo branco, alto, ele passou aqui ontem, ele falou que meu filho ia embora hoje. E eu quero que não quero, vou levar ele hoje daqui. Aí ela, não, vou lá procurar de novo, mas esse médico, os médicos que estão responsáveis pelo seu filho são todos novos, não tem nenhum médico coroa. Eu falei assim, mas tem sim, porque ele passou aqui ontem. E ficou aquela coisa. Ela foi lá, procurou, vem ela com a alta. Aí ela realmente, mãe, tem uma alta preparada mesmo pra ele, mas ele não tem condição de ir pra casa, porque ele não se alimenta sozinho ainda, né? Eu falei assim, ai meu Deus, e agora? E aí ela pegou e encontrou a alta, né, e trouxe e falou, realmente, tem uma alta assinada mesmo, né, para o Gabriel, mas eu não posso liberar porque ele ainda não se alimenta ainda, ele ainda tá pelo acesso, né, tá pelo acesso e tá pela sonda. Acabei esquecendo de contar. Aí quando eu perguntei pro médico, o médico falou que ele ia pra casa, eu falei assim, doutor, mas é a questão desse líquido saindo pela boca dele, que até hoje não foi descoberto o que é. Aí o médico, mãe, isso é uma coisa tão simples, daí a medicação, é a reação da medicação que eles estão dando desde que nasceu. Eu falei assim, ai, não acredito, doutor. Ela falou assim, é isso mesmo, mãe. Isso é a reação da medicação que ele tá tomando. Vou cortar a medicação e a reação também vai parar. E então vai parar de sair esse líquido. Eu falei assim, nossa, doutor, não acredito. E ele, é isso mesmo. Fez vários exames e ninguém descobriu o que era. Esse líquido veio saindo pela boca dele. Aí quando foi ver, era simplesmente a medicação que deixava ele nauseado, né? O tramal deixa a pessoa nauseada, voltando para a questão da fono. E aí a fono, mãe, mas eu não posso liberar porque ele não se alimenta, tá? Não foi de uma mamadeira e a gente vai ver se realmente ele realmente se alimenta, porque senão a gente vai ter que fazer toda uma preparação, ensinar ele, como ele já tem mais de um mês de nascido, ele nunca mamou, foi solicitar uma mamadeira e a gente vai fazer um teste, ver se por acaso, se ele sabe mamar. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí pedi a mamadeira e esse menino só dormindo. Gente, ele não acordava por nada. Eu falei, esse menino acorda. Ela pegou, eu chamei ela, ela veio, aí coloquei no peito, pau, mamou. Aí ela falou assim, vamos fazer o teste agora, ver se por acaso ele vai pegar a mamadeira, porque ele pode chegar em casa e rejeitar o peito. Então mamadeira assim, não tá. Ela, nossa, e ela medindo, né, que é fono, medindo pra ver se tava ingerindo certinho e tal. Ela realmente, nossa, parece que sempre mamou. E ela falou assim, realmente, mãe, ele tá preparado pra ir pra casa. Então, assim, pela medicina, lá por eles, né, se ele saísse de lá com vida, ele ia sair de lá com 1 ano. Mas para a glória do Senhor, em menos de 2 meses, ele saiu de lá, ele estava com 1 mês e 15 dias, mais ou menos, de nascido. E aí, para a glória do Senhor, ela assina alta, daquele dia a gente sai de lá, era umas 5h40 mais ou menos, a gente saía do hospital. Para a glória do Senhor, os médicos, mãe, ele não pode vestir roupa, não pode isso, não pode aquilo. Então assim, tudo aquilo, né, não desmerecendo, né, e desvalorizando o que os médicos falaram. Não é isso, mas é falando sobre a gente viver pela fé, sabe, acreditar no impossível. Pela medicina seria impossível ele vestir roupa, seria impossível ele viver, seria impossível ele viver uma vida com qualidade, né? Que pela medicina ele ia vegetar, mas para a glória do Senhor, ele, desde que ele saiu do hospital, sempre viveu uma vida assim normal. Vestia roupas normais, fazia tudo. Os médicos assim, olha mãe, se ele cair, mãe, ele não pode cair de forma nenhuma, se ele cair é morte na hora. E a gente naquela, né, e na alegria e tal, aí dias e dias e dias passando, e ele só recuperando, cabelinho cresceu, tal, e a alegria em casa. Aí quando completou 1 ano, a gente falou assim, vamos fazer, perto de completar o refazendo, vamos fazer a festa para a glória do Senhor, para a gente, né, glorificar o Senhor, e a gente organizando a festa do aniversário. Na semana do aniversário de 1 ano, acho que na semana, uns 15 dias, mas assim, perto do aniversário de 1 ano dele, perto, a gente ia organizando a festa, né, e aí eu peguei, o André tava deitado na cama, só pra terminar, finalizar o testemunho, o André deitado na cama, né, dormindo, e o Gabriel também deitado na cama, dormindo, lá no meio da cama, você vê as coisas como é que é. Eu lembro já, essa parte. Então, o Gabriel deitado lá no meio da cama, dormindo com o André, e eu também tava ali sentada na cama. Só que aí eu falei assim, vou mandar mensagem pra minha irmã, que é a Itamara. Algumas pessoas conhecem. Que aí ela tava organizando a festa junto comigo. Eu falei assim, vou mandar uma mensagem pra ela falar sobre a festa. Gente, num minuto, 1 minuto. Pegar o celular. Na hora que eu chego no celular que tava carregando, quando eu olho pro lado, ele no chão. Caiu todo embolado no chão. Caiu assim no chão. De cabeça, de testa no chão.
Meu Deus, eu não acredito. E aquele desespero, André, acorda, André, acorda, pelo amor de Deus. Gabriel caiu no chão, Gabriel no chão. Ele, meu Deus do céu. Nayara, eu falei assim, meu Deus, pega ele, pelo amor de Deus. Bateu a testa, e acho no susto também, ele começou a chorar e ficou roxo. Eu falei assim, meu Deus, meu filho. E aí a gente colocou ele no colchãozinho e foi pro hospital desesperado, e mãe lá desmaiando. E quando chega no hospital, e aquela correria, emergência. Chega lá, faz raio-x, faz a ressonância, fez tudo. Mãe, tem certeza que ele caiu no chão? Eu falei assim, moça, ele caiu todo embora no chão. Mãe, não tem nada. Nem um trinco ele não tem nada, não machucou nada. Para a glória do Senhor. E ele falou assim, ó, ainda pra confirmar, né, que ele tinha caído, ele ficou só com galinho na testa. Então, um bebê de um ano, né, porque ele já tava no mês do aniversário dele, então já tava com 1 ano. Ele caiu no chão todo embolado, gente, todo embolado. E a cama não era baixinha não, viu, a cama era bem altinha, assim, a cama era box, né. Caiu no chão todo embolado, não teve nada para a glória do Senhor, nada, fez raio-x, ressonância, fez tudo, médico, mãe, não machucou nada, pode ir para casa. A gente voltou para casa, parecia que nada tinha acontecido. Está aqui, com 7 anos, né, para a glória do Senhor. Esse é o testemunho do Gabriel, né. Tentei resumir o máximo. Ele viveu muitas coisas assim, muita experiência com Deus nessa fase mesmo, sabe, muitas mesmo. Até hoje, o Gabriel, hoje para a glória do Senhor, é uma criança que carrega a presença do Senhor, cheio da presença do Senhor, igual vocês viram no começo do vídeo, ele já chamou logo para orar, e isso que a gente já tinha orado, antes de eu começar o vídeo a gente já tinha orado, e carrega a presença do Senhor, que é para a glória do Senhor, a vida dele, né, eu creio que Deus já prometeu também colocar ele de pé, né, fazer ele andar. Então a vida dele era algo impossível pela medicina, mas para a glória do Senhor é possível. Então tudo é possível aquele que crê. Nós colocamos a vida dele nas mãos do Senhor, entregamos ao Senhor, vivemos muitas experiências mesmo, sabe, gente? Eu tentei resumir o máximo, até peço perdão se o vídeo ficou grande, é porque é muita coisa assim, e nem consegui colocar tudo mesmo, porque foi muitas experiências assim, sabe, extraordinária com Deus, sabe, muitas mesmo, na fase do Gabriel, quando ele nasceu. Para edificar a fé de vocês, eu espero que edifique a fé de vocês. Não sei se vocês estão passando por alguma coisa, mas se estão, confia no Senhor, entregue ao Senhor, né? Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que Ele permite. Então, às vezes a gente fala, mas por que Deus permitiu? Igual eu cheguei a questionar. Abri a gestação, que o médico falou que seria ananismo. Nossa, gente, eu confesso pra vocês, eu questionei demais, sabe? Eu me revoltei contra Deus. Passei uma semana, posso ser sincero, passei uma semana revoltada contra Deus. Falar, Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? O Senhor não me ama, por que isso? Por que isso? Porque eu não aceitava, eu falava que eu não queria, que eu não queria passar por aquilo, que eu não queria que meu filho nascesse assim, que eu imaginava, tipo, como as pessoas iam tratar ele, como é que ele ia crescer, como é que ele ia trabalhar. E hoje, para a glória do Senhor, o Gabriel, desde que ele nasceu, tem apelido dele. As pessoas, na maioria das pessoas que conhecem, ele chama ele de príncipe, na igreja, príncipe. E as crianças com ele tem aquele cuidado, sabe? Eu imaginava muito como é que as crianças iam tratar ele. Gente, as crianças tratam ele como, não, é sério, como príncipe mesmo, sabe? Assim, é verdade. Né, filho? Como príncipe. Então, assim, todo lugar onde ele vai, ele é bem recebido, bem tratado. As crianças têm aquele maior cuidado, as crianças têm aquela sensibilidade, aquele olhar sensível, sabe? De ter o cuidado, de ajudar ele. Se cai alguma coisa, as crianças pegam e cuida dele com amor e com carinho, sabe? Como cuidar, sabe? É isso. Espero que tenha edificado a fé de vocês. Alguma situação, achando que não vai vencer, achando que não vai conseguir, achando que é o fim. E nem sempre é o fim, viu, gente? Às vezes um obstáculo não quer dizer que é o fim, é só um obstáculo que você vai superar aquilo, que vai ser para a glória do Senhor, tá bom? É isso, beijo, abraço, fique com Deus, espero que tenha edificado a fé de vocês.